Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar de uma obra que é bem interessante. Foi uma experiência agradável, não sei se essa é bem a palavra, mas foi divertido ler esse livro. É um romance brasileiro contemporâneo que mescla terror sobrenatural e crítica política. Né? Duas questões aí que eu gosto muito de terror e crítica política, crítica social, papéis importantes que a literatura às vezes desempenha em nossas vidas. O livro sobre o qual estou falando é A Febre, do escritor brasileiro Marcelo Ferroni. Antes de falar do livro, deixa eu falar um pouquinho sobre Marcelo Ferroni, porque é um escritor contemporâneo, então tá vivo, tá aí com a gente, produzindo mais obras. Ele nasceu em 17 de junho de 1974, geminiano, hein, gente? É um jornalista, editor e escritor brasileiro. Entre 2004 e 2006 foi editor de literatura e não ficção da Globo Livros e em 2006 assumiu o cargo de editor do selo literário Alfaguara, da Companhia das Letras, inclusive. Ou seja, é um cara que está aí muito familiarizado com as palavras e neste livro aqui ele faz isso de uma maneira muito interessante. A Febre foi publicada em 2023 pela Companhia das Letras, inclusive eu recebi esse livro pela parceria com a Companhia das Letras que eu tive em 2023. Na quarta capa do livro, o texto de comentário de apresentação tem como título, como chamado, o seguinte: A história recente do Brasil é uma história de terror. Aqui já tem muito a nos dizer, porque é uma obra que é ambientada, ela está contextualizada durante a pandemia de coronavírus no Brasil. Então é nesse cenário que nós teremos uma narrativa de terror sobrenatural mesclada, aliada a uma proposta de crítica social. Crise política, essa polarização que a gente está vivendo há um tempo, o abismo existencial a que somos lançados por conta de questões políticas, ideológicas e sociais, o nosso conflito, o conflito brasileiro com um passado nosso que é mal explicado, que é mal entendido, que é mal compreendido, que é mal debatido, mal refletido, tudo isso anda de mãos dadas, anda ao lado de um drama familiar pesado, no qual os membros dessa mesma família são marcados por traumas, por ressentimentos e por tragédias pessoais. Além disso, o enredo também conta com a aparição de figuras sobrenaturais, fantasmagóricas, para agravar ainda mais a angústia desses personagens. Então, basicamente, sobre o que a Febre fala. A Febre se passa dentro do apartamento do senhor Abel, que é o patriarca dessa família, e se passa durante uma noite. Então, o romance todo o enredo se desenrola durante uma noite. Esse senhor Abel era casado com Odete, mas ele traiu Odete. Com Odete teve 3 filhos, são Cláudio, o mais velho, Marco, o filho do meio, e Joana, a caçula. E ele começou a trair. Eu vou falar essas coisas, eu não vou entregar elementos decisivos do enredo, mas eu vou falar de elementos do enredo para comentar aqui, para propor, debater questões que eu penso que são relevantes para a gente entender a proposta dessa obra, né? Sobre que tipo de terror está sendo produzido aqui. Que tem às vezes um ar meio distópico, que parece percorrer o passado, o presente e também apontar para um futuro, né? Parece que é o que vai ser da gente se a gente não se haver com esses fantasmas históricos que nós carregamos, né? Eu vejo muito disso nessa obra. Esse Abel, então, ele era casado com Odete, teve 3 filhos com Odete, mas começou a trair Odete com Celina, separou da Odete, deixou a Odete com a mão na frente e outra atrás, fez de tudo para simplesmente retirar dela todos os recursos possíveis e deixou ela sozinha com os filhos e foi viver a vida dele com Celina. Odete morre tragicamente, né? Em um determinado momento. Os filhos vão viver com o pai e crescem. Aquela vida terrível, uma vida terrível, porque todos são terríveis. Esse Abel é péssimo, ele é filho de um grande e ilustre membro da Academia Brasileira de Letras que já faleceu e era pró-ditadura militar, era apoiador, era amigo pessoal do Ernesto Geisel. E nós estamos falando então de personagens que são, pelo menos esse Abel e o pai dele, eram pró-ditadura militar. Então já vai pegando ranço desse Abel aí, viu, gente? Vai pegando ranço desse cara, porque esse cara aí não é flor que se cheire. Ele criou os filhos de uma maneira muito violenta, ele é muito violento, mas agora ele é um idoso. Ele é um idoso, vive com essa Celina. Celina entra em contato com o Marco e fala pro Marco: olha, eu não vou ficar aqui, eu tô com suspeita de Covid, eu preciso ir pra outro lugar, vou me isolar, porque é perigoso eu contaminar o Abel. O Abel é idoso já, né? Então ele
ele tem essa vulnerabilidade, ele é um grupo de risco, e ela fala, Marco, vem cuidar de você do seu pai. E ele vai passando a noite, ele acaba solicitando a ajuda do mais velho, que é o Cláudio, que é um violento, que é um agressivo. Gente, os personagens, eles são muito detestáveis, eles são muito desprezíveis, né? São personagens preconceituosos, são personagens misóginos, são personagens racistas. O Marco tem uma cena em que ele precisa chamar uma ambulância e o motorista da ambulância é um homem de idade branco. O paramédico que vem para atender o paciente é um homem negro. Ele confunde, ele acha que o paramédico é o motorista da ambulância e que o motorista é o paramédico por conta da cor da pele. Ele fica muito perplexo depois porque ele fica repetindo, eu não sou racista, eu não sou racista. Eu até tenho amigos que são negros, então não tem como eu ser racista. Gente, todos os clichês malditos do nosso Brasil dos últimos 10 anos, pelo menos, aparecem aqui nessa obra. São esses estereótipos, essas caricaturas grotescas, ridículas, a tradicional família brasileira, porque essa é a família do Abel, esse modelo de tradicional família brasileira, esses cidadãos de bem, todos eles desprezíveis e maléficos. Você vai pegando o ranço desses personagens. É muito tenso isso. Então a gente tem o Abel, que é pró-ditadura militar, é tudo de ruim que vocês imaginarem, né? Odeia mulheres, odeia os filhos, odeia tudo, só quer dinheiro e quer ele. Só quer o bem pra si e o dinheiro pra si. A gente tem esse Cláudio, que é o filho mais velho, que só pensa em dinheiro, é egoísta, só quer as coisas pra ele. E ele é cruel, ele é violento, ele bate, ele tortura a Joana, a irmã mais nova dele. Em episódios da infância, ele tortura, faz torturas psicológicas e físicas com o irmão também, humilha o Marco. O Marco, que é esse filho do meio, que ele é um covarde, é um hipócrita, não toma partido, né? Não fica do lado do Cláudio, não concorda com as agressividades do Cláudio, mas também não defende a irmã, que é uma vítima na mão desse irmão mais velho. Ele é meio que o isentão, vamos chamá-lo de isentão, é o que fica em cima do muro. Então, olha como esses personagens metonimicamente representam o Brasil atual, né? A população brasileira e as suas divisões quanto a concepções políticas e ideológicas que a gente tem vivido aí, pelo menos desde 2016, aliás, desde 2013, né? Essa obra aí faz esse apanhado, então, de 10, 11 anos, mais ou menos, da história do nosso país. E a Joana, que é a filha mais nova, ela vive apartada dessa família, porque ela não é muito bem aceita, ela não é respeitada, ela é maltratada, ela é uma mulher homossexual, ela é muito maltratada, mas ela consegue se libertar e não viver, não compactuar com essa família. O problema é que ela é marcada dentro do enredo mais por sua ausência do que por sua presença. A gente poderia até considerá-la como uma possível protagonista ou até uma heroína do romance, só que ela não tem uma participação efetiva suficiente para poder ser chamada de protagonista. Esses caras, Abel, Cláudio e Marco, eles são muito desprezíveis e eles não têm relevância, eles são maléficos, eles são os vilões. O papel deles, na verdade, é mais de antagonismo do que de protagonismo, porque eles são desagradáveis, eles que geram toda a instabilidade dentro da história e até o que veio antes de instabilidade para chegar no ponto em que a história se encontra. Eu diria que a pessoa ou a figura, na verdade, né, a figura protagonista desse romance é a casa. É esse apartamento onde tudo se desenrola. Porque, gente, nós temos aí esse cenário político, então é essa base política que eu coloquei primeiro para vocês entenderem de que tipo de pessoas nós estamos falando dentro desse enredo, que tipo de personagens, quais são suas concepções. E nessa casa começam a aparecer figuras sobrenaturais, fantasmas, figuras do além. Então a gente tem uma história que retoma o clássico tema de terror da casa mal assombrada, só que não são aquelas mansões, aqueles castelos, aquela coisa gótica, aos moldes do Drácula, de Bram Stoker. Não é isso, não é esse terror gótico tradicional do século XVIII e XIX. É um terror mais próprio da América Latina do século XXI, que a gente percebe, por exemplo, em Mariana Enríquez, no livro As Coisas que Perdemos no Fogo, que eu já fiz vídeo sobre essa obra, eu vou deixar no card e na descrição aqui pra vocês. É um terror que a gente também percebe um pouco mais lá na Ana Paula Maia, que é uma escritora brasileira. Também já fiz um vídeo sobre uma obra dela chamada Assim na Terra como Embaixo da Terra. Também vou deixar aqui na descrição e no card pra vocês. O gótico nordestino do Cristiano Aguiar, também já resenhei essa obra. Vou deixar também aqui no card, também aqui na descrição pra vocês, se vocês ainda não viram. Que é esse terror que traz elementos da atualidade, elementos muito concretos de uma vida realista, né? Porque o
o horror, ele tem muito apelo ao fantástico, então ele traz muitos elementos imaginativos, muitos elementos que são claramente ficcionais de uma realidade mais maravilhosa. Aqui não, aqui o terror ele tá muito palpável na realidade. Na verdade, quando você vai lendo a obra, você vai percebendo que esses fantasmas, eles são o que menos provocam medo. O que provoca medo, na verdade, é essa família. Essa gente aí que se você topar com eles, eles podem te matar a qualquer momento e das piores maneiras possíveis, né? O Abel é um defensor da tortura, por exemplo. Era um defensor da tortura. Então, assim, melhor topar com um fantasma do que topar com uma pessoa dessa. Aliás, a sensação que eu tive, pelo menos foi o que aconteceu comigo, à medida que eu ia lendo o livro, eu ia torcendo mais pelos fantasmas do que por essas pessoas aqui, que essas pessoas são péssimas. A gente não precisa de mais problemas com pessoas dessas. A gente não precisa de fantasma com pessoas dessas, que são piores do que fantasmas. Então, é esse terror que é urbano, que é atual e que é palpável. Encarar a história brasileira durante a ditadura militar, entender que certas defesas, certas retomadas de discursos de ódio que vêm desde lá da ditadura, a defesa da tortura, da aniquilação, da exclusão de certos tipos de pessoas que não se encaixam dentro dos padrões da família tradicional brasileira e do cidadão de bem, isso tudo é muito perturbador, isso tudo é muito mais aterrorizante do que um fantasminha que aparece, que pode ser legalzinho, né? Se for o Gasparzinho, por exemplo, né? Se for um Beetlejuice, que é divertido, é engraçado e não é tão apavorante, tão ameaçador quanto uma pessoa com uma arma na mão que quer que a sua existência seja aniquilada. E essa obra reflete isso muito bem. E aí você poderia dizer assim, nossa, mas essa obra não fica panfletária por conta disso? Gente, o Marcelo Ferroni consegue fazer isso sem ser panfletário. É uma obra muito bem produzida, uma obra muito legal, é divertida, tem certas comicidades, tem certos horrores, às vezes eu fiquei um pouco com um mal-estar, um incômodo, um pouco assustada dentro de um suspense, de uma atmosfera de suspense, depois empolguei, quis ler e avançar cada vez mais. Eu li esse romance de um dia para o outro, num final de semana, de tão empolgada, de tão palatável que ele é, mas sem perder a complexidade. Não é uma narrativa simples, não é uma narrativa fácil, ela vem para problematizar e questionar problemas da nossa atualidade, que muitas vezes a gente, por falta de distanciamento, não tem sabedoria, discernimento ou coragem para debater essas questões de uma maneira séria e inteligente, e ele faz isso muito bem. E mais, essa questão do coronavírus, né? Porque a obra se passa durante o lockdown ainda. A gente tá falando ainda de lockdown aqui. O Marco, por exemplo, ele chegou com a máscara no queixo. Ai, gente, foi difícil relembrar isso. Foi complicado relembrar isso, porque o que a gente viu de negacionistas durante a pandemia, até depois da pandemia a gente tem negacionistas. Aí o Cláudio tem um momento que ele fala, a pandemia agora é desculpa pra tudo. Sabe esses discursos prontos que a gente viu circular aí durante tanto tempo, depois que esses ratos foram simplesmente libertados do esgoto, do buraco onde eles estavam escondidos, e eles começaram a ter orgulho de manifestar as suas imbecilidades e as suas crueldades? Ele explora isso aqui tudo muito bem. A literatura, né, gente? Novamente, aí se inserindo na realidade de uma maneira extremamente eficaz. E aí, pra, de certo modo, até instigar um pouco mais a reflexão que essa obra propõe, eu quero ler algumas anotações que eu fiz quando eu estava preparando o conteúdo para esse episódio. Neste livro, os anos de pandemia retornam ao enredo, obrigando seus personagens ao isolamento que dialoga com os crimes da ditadura militar. Segredos de sangue, né, da família, porque as histórias são muito bizarras, e aparições sobrenaturais. Na trama, Ferroni trabalha vários motes do gênero terror, como visões de fantasmas, casas mal-assombradas e violências reais e simbólicas. Mas é na releitura de nosso país que está a maestria do autor e sua afiada visão da cultura brasileira, uma cultura ainda presa a dicotomias não resolvidas e diariamente revividas entre partidos políticos antagônicos, visões de mundo conflitantes e dramas geracionais inevitáveis. Aliás, eu diria um pouco mais, gente. O passado e os espíritos que voltam para assombrar os personagens nada mais são, portanto, do que o próprio passado violento do Brasil, que não foi superado, que não foi resolvido e segue acobertado, escondido dentro de armários, dentro de porões. Então, digamos que nós temos duas camadas de leitura dessa obra. Uma que vai para a atualização do gênero terror, que se desdobra dentro de casas mal assombradas, e outra que é a crítica de caráter político e social, porque, afinal de contas, decisões e movimentos políticos interferem, alteram a vida da sociedade. Aí a casa, como essa protagonista que eu já falei para vocês, também como uma metonímia do Brasil, porque ela é palco de violência, de racismo, de misoginia, de preconceitos, de discursos de ódio. Ela é assombrada por fantasmas do passado. Esses fantasmas
simbólica e literalmente. E aí geram um outro problema também, que alguns personagens manifestam na obra, que é a questão do terror psicológico, dessa saúde mental abalada. A saúde mental acaba sendo gerando um pânico maior para quem sofre de problemas de saúde mental. Esse terror, então, decorrente de uma realidade distópica, mas nem tão fantasiosa assim, é o que, na minha opinião, é o que há de mais assustador e aterrorizante nessa obra do Marcelo Ferroni. Então fica aqui a minha indicação de leitura da Febre. Gostei muito desse livro. É um livro que me incomodou, mas também me divertiu em alguma medida, só a literatura mesmo para provocar sensações tão contraditórias numa mesma experiência. E se você já leu, diga para mim o que você acha desse texto, né? Se você não leu, leia. Vamos dialogar, vamos trocar figurinhas. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. Até o próximo episódio.